Sabe aquele momento mágico, raro, quase mitológico em que o universo para, respira fundo e dá o troco com estilo? Pois é, meus caros, isso tem nome: justiça poética. É quando o arrogante tropeça na própria soberba. É quando o fiscal da moralidade é pego no flagra com o CPF no Serasa. É quando o cara que passa a vida mandando os outros tomarem no rigor da lei leva um doce processinho de volta. E em dólar. Agora segura essa. O homem que sonhava em colocar jornalista de direita na lista vermelha da Interpol. Aquele que mandava e-mails secretos para Big Tech dizendo: silencie esse aqui, esse ali e aquele outro também. Pode acabar ele próprio na maldita lista vermelha da Interpol. Sim, meus amigos, a justiça poética veio. E ela fala inglês com sotaque da Flórida. Cortesia de Donald Trump, seu advogado de filme e a Constituição dos Estados Unidos. E o mais bonito? Nem precisa de poesia. A realidade já rimou sozinha. Brasilinas e brasilinos, preparem seus passaportes diplomáticos e suas VPNs, porque o nosso querido Xandemar das Massas, o Lex Luthor de toga, o censor supremo do universo estendido de Brasília, conseguiu a façanha de ser processado nos Estados Unidos da América. Sim, os Estados Unidos, terra da primeira emenda, da liberdade de expressão e das ações judiciais em dólar. E adivinha quem puxou a espada da Constituição americana contra o nosso gladiador de copas? Nada mais, nada menos do que Donald Trump e o Rumble. Sim, o Trump, o laranjão, o mito gringo, o inimigo número 1 da lacrosfera internacional e amigão dos Bolsonaro. Trump Media e Rumble olharam para Brasília e disseram: esse careca aí tá se achando o xerife do Velho Oeste digital, mas nós estamos em Miami, não no Xandaquistão. E aí, processo nele, direto na Flórida, porque se é pra tretar, que seja em alto estilo, com advogado na CNN, referência à lei Magnitsky e ameaça de pena de morte financeira. Segundo a ação, o nosso ministro está mandando e-mails secretos com ordens de censura para empresas americanas, tipo ele fosse o Senhor dos Anéis Judiciais, tentando controlar a internet com o poder de um clique e a autoridade de quem acha que a Constituição americana é um anexo da do Brasil. Detalhe, nem o governo americano foi avisado. Por quê, né? Para que seguir tratado internacional? Xandemar deve ter achado que a Constituição dos Estados Unidos é tipo os termos de uso do TikTok. Ninguém lê mesmo. Mas o melhor vem agora. Segundo o advogado gringo Martin DeLuca, que parece ter saído direto de um filme do Aaron Sorkin, o cabeça de manequim está praticando nada menos que lawfare intercontinental. É isso mesmo, não bastava calar a boca da tia do Zap aqui no Bananil. Agora, Xandecir quer censurar dissidente político nos Estados Unidos, gente protegida pela gloriosa primeira emenda, aquela que garante o direito do americano médio a contar piadas sem graças, gritar MAGA e postar meme do Biden caindo da escada. E o motivo? Ah, claro, Eduardo Bolsonaro, o 03, o príncipe do Texas, o homem que mora sem pagar aluguel na cabeça do Lindbergh Farinhas. Também, a vergonha, jornalista indo para rua de capacete. O inquérito contra o filho do mito por fazer denúncia internacional a Chanderleia foi citado como prova cabal de que o ministro está tentando esticar a toga até a Flórida. Tipo um doutor estranho da censura. Mas não se preocupem, o advogado deixou claro que não é vingança, é defesa. É como Thanos dizendo que só quis equilibrar o universo enquanto virava metade do povo em pó. Mesma vibe. E aí entra ela, a temida Lei Magnitsky, um nome que soa como feitiço de Harry Potter, mas que na prática significa:
Se você é um abusador de direitos humanos, a gente te tranca no porão do sistema financeiro internacional. Se der ruim, Chandecir vai entrar para a listinha negra do Tio Sam. Sem cartão de crédito Visa, sem Mastercard, sem Netflix, sem Uber, sem iPhone atualizado. Vai ter que pagar pizza com dinheiro vivo e andar de 99 por aí. E o pior, os advogados americanos estão de olho no escritório de advocacia da família do ministro e numa empresa de consultoria da esposa e dos filhos. A coisa escalou de ação judicial para reality show jurídico com risco de sanção federal. Mas calma, respira, não é o fim. Ainda tem tempo de Chandler Clayson baixar o tom, dizer que foi um mal-entendido, que confundiu a Constituição americana com os autos da CPMI e do golpe. Ou então, dobrar a aposta. Porque, como diria o próprio advogado, o perfil do magistrado é de quem dobra a aposta. Tipo o jogador viciado tentando blefar com um par de dois. Enquanto isso, lá no Planalto, a base governista finge que não é com ela. A mídia finge que é tecnicalidade jurídica e o povo brasileiro assiste de camarote enquanto o censor mor da República das Bananas vira persona non grata na terra do Tio Sam. Mas relaxa, Xandirene, se for barrado nos Estados Unidos, ainda tem lugar para você em Caracas, Teherã ou Pyongyang. O importante é ter os contatinhos, né? Agora, o mais legal foi ver a participação do Martin De Luca na CNN. Ele humilhou com classe as jornalistas do canal, com uma resposta épica. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz da Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquele dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Senhores buscaram um tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza, no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né?
E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. Como diria a Janja, uma salva de palmas para esse advogado. Que delícia ver a cara dessas duas. Ficaram sem reação. A tal Elisa militante procurando alguma anotação para salvá-la. E a Basília lá do lado direito inchou tanto de ódio que achei que ela ia explodir na tela, um baiacu. O cara deixou ela com 3 queixos, mano. A maluca queria interromper a cada instante, não tava suportando. Ele citar justamente esses países e até a antiga União Soviética, ele foi muito didático. Deu para sentir a angústia delas com as alfinetadas. O cara só citou ditaduras e o Brasil nesse mesmo balaio, que desgraça. A cara de bunda delas vale o vídeo inteiro. E isso é de menos. Um outro advogado, o Jeffrey Schickini, que está defendendo presos políticos do inquérito do golpe, enxergou o que está rolando por trás desse processo do Trump e trouxe boas notícias. Tudo indica que o Laranjão esteja preparando o terreno para colocar Chandesir na lista vermelha da Interpol. Veja esse trecho da entrevista que ele deu na excelente revista Timeline. Uma flamejante. Vocês entenderam qual que é a cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada dessa decisão que é a cereja do bolo. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro para mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta vindo essa liminar desses pedidos e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para a Interpol na lista vermelha. Esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump, sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós advogados mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Rapaziada, notícia maravilhosa que o Schickini nos traz, né? Que o Alexandre de Moraes está cada vez se encalacrando mais. Eu vou explicar. Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então, tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar: plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar.
E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada. Afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha, e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. Eu não sei porquê, mas a minha pipoca tá mais saborosa do que nunca. A casa tá caindo e vai cair mais. Eu tenho certeza que Chandelle não vai acatar. Na visão dele, nada pode acontecer com ele. Imagina que castigo irônico. Queria tanto mandar fora do Brasil e vai acabar impedido até de sair do Brasil. É muita humilhação. Sem falar na outra ironia, ainda mais dolorosa. O cara tentou botar Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e Oswaldo Eustáquio na lista da Interpol e foi negado. E agora ele mesmo pode entrar na lista. Isso é que é justiça poética. E assim, meus caros, o ciclo se fecha com a elegância de um tapa de luva de couro americano. O homem que achava que podia calar o mundo com uma canetada, agora pode ver o seu próprio nome estampado na lista vermelha da Interpol. Aquela mesma que ele tanto tentou usar contra seus críticos. Quem você pensa que é? Ah, justiça poética, você não falha. Ela pode demorar, mas quando chega de salto alto, batom escarlate e mandado internacional de busca e apreensão. E olha só que coincidência estilística. Se o nome dele for mesmo parar na tal lista vermelha, vai combinar direitinho com a vermelhidão na cara dele de raiva, de vergonha ou quem sabe até de calor diplomático. Afinal, vermelho é a cor da paixão, do socialismo e agora talvez da vingança internacional. Com essa peruca ninguém vai me reconhecer. É só eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo e pronto. Agora ficou legal, fiquei igual Trump. Com esse disfarce do Trump, eu tenho certeza que entro nos Estados Unidos. Agora eu quero ver se com esse cabelo do Trump eu não consigo entrar nos Estados Unidos. Com esse cabelo eu consigo entrar em qualquer país do mundo. Meu nome é Trump de Moraes. Eu só quero fazer uma visitinha rápida e vou embora. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.